Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Então vamos considerar, seguindo o Padre Leon, a vida de amor por Deus. E depois vamos adorar nosso Senhor, expondo e recebendo a bênção do Santíssimo Sacramento. O Padre começa a dizer, seguindo São Paulo aos Coríntios, que agora ficam essas três coisas: a fé, a esperança e a caridade, mas a maior de todas elas é a caridade. Nós sabemos porque a fé acaba. Um dia nós vamos perder a fé, porque vamos ver a Deus. No céu ninguém tem fé, ninguém chega lá sem fé. É impossível agradar a Deus sem a fé, e é impossível chegar ao céu sem a fé. Mas ao ver Deus cara a cara, aí não se tem mais fé. Por quê? Porque se vê a Deus, se possui a Deus, então a fé tem aí o seu prêmio, a visão. A esperança também, porque se nós esperamos para obter algo, ao obter isso, a esperança se acaba. Então a virtude teologal da esperança também no céu acabará, porque esperamos o céu e o conquistamos, esperamos ver a Deus e o vemos e a esperança acaba. Mas a caridade jamais. Porque nos esforçamos por amar a Deus nesta vida, e no céu vamos amá-lo por toda a eternidade. Mas é impossível ter caridade nessa vida sem ter fé e esperança. Não quer dizer que caridade, sendo a maior, elimine a fé e a esperança. Pelo contrário, as supõe e são necessárias para ter amor de Deus verdadeiro, ter a fé verdadeira e a esperança verdadeira. Virtudes teologais, as quais não têm medida. Todas as virtudes têm um ponto que se chama o termo meio termo. Ninguém pode ser nem excessivamente modesto, porque seria falta de modéstia, excesso, peca por excesso, e nem pouco modesto, porque se peca por defeito. Tem que ser o justo limite. Agora, por exemplo, a temperança. Se médio comer e o beber tem um limite, cada um tem o seu. Se pode pecar por excesso, gula, e por defeito, falta de cuidado com o seu organismo, pecado. E a virtude estará no meio termo. Todas as virtudes morais têm uma medida. Agora, as virtudes teologais não têm medida. Ninguém pode esperar demais em Deus e isso ser um excesso, porque nunca esperará demasiado. Ninguém pode crer em Deus demasiadamente e isso ser um excesso. Pelo contrário, quanto mais cresce, melhor nesta vida, porque no céu, o amor com que nós morremos, ardendo de amor a Deus nesta vida, vai ser o amor que teremos na eternidade a Deus. Por isso temos que nos esforçar de crescer, fazer crescer este amor. E quem faz crescer o amor? A fé e a esperança. São lenhas da fogueira da alma fiel. Então, quanto mais se tem fé e mais esperança, aumenta a caridade. E quanto mais aumenta a caridade para que essa chama se mantenha acesa, mais fé e mais esperança. Supondo a alma no estado de graça, ou seja, não estando no pecado mortal, e por conseguinte, na caridade temos três caminhos pelos quais se pode andar na senda de Deus. O caminho do temor, da esperança e do amor. Os dois primeiros são e seriam bons. Os dois primeiros não seriam bons se lhes faltasse o exercício da caridade totalmente. E o terceiro seria contrário aos princípios da fé no nosso estado de viadores, se excluísse a esperança. Porque se nós amamos a Deus e não esperamos possuí-lo, esse amor não tem sentido. E se nós cremos em Deus, isso é um problema, porque isso é a maior parte dos que se dizem cristãos, creem em Deus, mas não fazem nada para conquistá-lo, não fazem nada para o céu. E aí o que acontece?
Vão perder o pouco do bom que fizeram. Então nós precisamos dosar as coisas. O caminho do temor, da esperança e do amor não podem ser excluídos porque se caracterizam. O temor e a esperança, sem a caridade, eles não são boa coisa. Porque esperar por esperar, se não for por amor a Deus e possuir a Deus, é uma esperança vã. Temos que esperar em Deus justamente pela fé que Deus nos promete, nos deixou meios e vamos alcançar. Mas em cada um é um motivo característico que age mais frequentemente, ele imprime uma significação mais viva. Ninguém, pelo menos no começo, é mestre para escolher o seu caminho. Tem almas que Deus conduz primeiro pelo temor, outras pela esperança e outras se destacam pelo amor. Então aí temos que ter cuidado, inclusive quando lemos vida de santos, não que elas sejam um perigo para nós, nunca são, mas às vezes nós queremos forçar a barra por imitar à força tal influência totalmente benigna, mas Deus nosso Senhor quer nos levar por outra via. Tem almas que só funcionam a princípio pelo temor, hein? A meditação do inferno, o medo do juízo, as chamas do purgatório, 3.000 anos por cada mazela, pelo menos. E aí o que vai acontecer? Essas almas vão temer a Deus cada vez mais e progredir na virtude, deixar os pecados e tudo que se supõe, mas tem pessoas que com isso ficam entorpecidas. Então vão caminhar pela via da esperança, da confiança, da caridade, de um amor sem temores, mas todas essas vias levam a Deus nosso Senhor. Aí é questão de gosto? Não necessariamente, é questão de se deixar levar por a influência da graça sobre nós. Às vezes começamos com muito temor porque gostamos de coisas que nos assustam, mas nosso Senhor vai acender a chama de um amor sem temor, corresponder a isso. E não precisamos de muitas luzes e nem de uma via mística extraordinária para isso. Basta a vida de oração de todo cristão e fidelidade a ela, e Deus vai colocando cada um no caminho que Ele assim aprouver. Deste modo dispõe pouco a pouco o coração, e se lhe for fiel, e mesmo o conduz pela bela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque no Sagrado Coração de Jesus, esses três caminhos se abraçam. Primeiro, o temor de quê? De lhe ofender. Depois, a esperança de quê? De o possuir. E para quê? Para o amar, para honrar, adorar esses batimentos que batem por nosso amor. Então, no coração de nosso Senhor, o temor, o amor e a esperança se abraçam. Então, não há cristão que queira caminhar nesses caminhos que levam a Deus, que exclua a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, porque seria um disparate só de conceber essa possibilidade. As almas mais elevadas pelo temor são extremadamente batidas pelo rigor dos juízos de Deus, pelos suplícios do inferno e todas as verdades terríveis da religião. Não que isso seja ruim, porque são coisas que realmente são assustadoras. Se nós consideramos por meia hora de meditação o inferno, são meia horas infernais. Ver o demônio, que é o infeliz, ver que ele vai nos infernizar eternamente, sem alívio, e que aquilo não acaba. Pronto, isso é suficiente para estar atemorizado. Pelo menos, porque é verdade, hein? Quem está lá nas profundezas está pastando isso por todo sempre. E é uma coisa que realmente causa peso, mas tem almas que funcionam com esse peso. E isso, por isso é muito saudável pensar nos novíssimos, diz a Sagrada Escritura. Pensa no juízo de Deus e não pecarás. Pensa na morte e não pecarás. Deus se serve do temor para deter o fogo das paixões. Então, alguém inflamado pela chama da carne, ao pensar no inferno, apaga a chama da carne, está pela chama da ira e ver que lá no inferno um quer devorar o outro, mas não tem como se consumir porque não morrem, tudo se amansa.
e seja o que for movido por paixões ao pensar naquele lugar, que lá junte tudo que há de pior na face da terra e joga no inferno. Este é o inferno com um porém, que não há remédio. E assim as nossas almas se endireitam. É impossível, com fé católica, considerar estas verdades e não criar juízo. É impossível. Por isso os santos tinham a consideração do inferno constantemente, e se não me falhar a memória, Santo Afonso de Ligório dizia que quem pensa constantemente no inferno não vai para lá, porque ninguém quer viver num lugar assim. Este caminho é bom para nos fortalecer contra os maus hábitos ou nos impedir de cair neles. Acontece, no entanto, frequentemente que as almas trazidas ao temor, de tal modo se ligam a ele e muito mais do que a Deus lhes pede, e fixam-se nele pelas meditações e leituras favoritas e não se deixam conduzir ao amor. Aí isso é um problema que está em cada um de nós. Em vez de nos valermos do temor para chegar a Deus, as pessoas ficam somente com temor. Isso acontece com qualquer meio. Pegamos o meio, fazemos dele um fim, em vez de usar como meio para chegar até nosso Senhor. Aí o que acontece? O temor afasta-nos do mal e da preferência, e de preferência não nos conduz ao bem. Então fica a alma, não vai pecar como antes, mas não fará o bem que deveria fazer pela consideração do temor. Vai se deleitar, como há quem gosta de terrores, e aí vai encontrar uma recreação passageira com coisas horríveis e espantosas. Ele fecha o coração, não lhe propõe nada do que a virtude tem de amorável e não anima para nenhum motivo capaz de fazê-lo vencer as dificuldades. Se torna incapaz de salvar uma alma e ele não se fará um santo. O temor é bafejado somente daquilo que é extremadamente indispensável. Discute com Deus, interpreta os preceitos de modo a diminuir seus deveres tanto quanto possível. Aí então tem pessoas que são já amargadas, azedas, e vão encontrar nas coisas mais temerosas um habitat natural. Não para sair desse azedo, desse amargor, mas porque elas já são terroríferas, então nessas coisas que causam terror vão encontrar também um lugar para se distrair. E nenhuma doçura, nem consolação, nem encorajamento nestas almas. Aí a alma é triste, inquieta, cansada, frequentemente exposta à tentação de abandonar tudo, porque ninguém consegue carregar temor, 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 por temor e não por amor a Deus. Enfim, o temor favorece muito o amor próprio, que de sobrenatural, que é no princípio, torna-se quase natural na sua aplicação, fazendo-nos encarar as grandes verdades da religião unicamente em relação a nós mesmos e aos nossos interesses pessoais. Deste modo degenera um temor servil. Aí tudo é inferno. Hoje em dia nem isso, porque as pessoas já não têm mais o inferno presente, mas as almas que temem a Deus, sim, todo pecado mortal é inferno. Toda mazela solta que não é mortal é purgatório, e purgatório é o mesmo fogo do inferno. Um católico não vive nem para o inferno, jamais, e nem para o purgatório, nós vivemos para o céu. Que para chegar lá levamos umas chamusgadas indispensáveis, dadas vilezas, bem, mas ninguém vive para chegar no purgatório. Tal o princípio ao que nos pode jogar a fé é subjugada pelo amor próprio, e aí vai se deteriorando cada vez mais a prática daquilo que se tornou princípio remédio, mas por falta de medida de temor se torna veneno. Agora a esperança cristã tem 3 grandes vantagens sobre o temor. A esperança anima a alma à prática da virtude, encoraja a vencer as dificuldades pela visão das recompensas e impulsiona a realizar e sofrer grandes coisas para merecê-la e aumentá-la. Então, se vamos pelo motor da esperança, nós avançamos mais, porque a esperança espera o quê? Prêmios, consolo, alívio, deleite.
Não é o mesmo caminhar para encontrar dor e aflição, não é o mesmo, do que buscar coisas positivamente consideradas como agradáveis a todos os mortais por princípio. Então, se nós amamos para alcançar a Deus, se nós praticamos a religião para ver a Deus, aí tudo se torna diferente, agradável também. E salvar nossa alma, obviamente, e tudo tem um encanto. Mas como naturalmente somos interessados, é para temer que esse motivo não domine a alma de modo prejudicial ao amor. Assim, qual o prejuízo aqui da esperança? Que nós tendemos a ser interesseiros. Aí vamos, em vez do interesse ser um motivo, vai virar um fim. Assim como o temor é um meio para nos despertar e vai fazer com que nos deleitemos em terrores. Aí a esperança viciada pelos muitos obrar humano será somente um ser interesseiro. Aí temos que vigiar para que esse mal não se torne real. A alma arrisca-se a tornar-se mercenária, pousando os olhos antes na recompensa que na bondade de Deus. Em vez de buscar a Deus, busca os dons de Deus. Podemos buscar os dons de Deus para chegar até Deus. Pensa menos em agradar a Deus, nosso Senhor, que adquirir méritos, por assim dizer, conta com Ele e põe preço nos seus serviços. É verdade que dizia Santa Teresa que Deus é bom pagador. Todo bem que fazemos, Deus recompensa. Posso fazer o bem buscando a recompensa? Posso. Mas se a minha alma só busca a recompensa, esquece que a recompensa se chama Deus, aí tem um vício sutil, em todo caso danino, muito prejudicial para a nossa alma. Sujeita-se a tirar vaidade das boas obras, a apoiar-se mais nelas que nos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor próprio faz-lhe referir a si próprio a posse eterna de Deus. Isso pode acontecer. Parece um disparate, mas isso acontece. O que ela ama na felicidade celeste antes seu próprio contentamento e saciedade do que a beatitude de Deus. Se a caridade não é por isso diretamente atingida, é pelo menos enfraquecida, sofre em sua pureza. E agora, todo o contrário. O amor, a caridade, o amor a Deus, ou seja, não estando em pecado mortal e buscando amá-lo cada vez mais e fazer crescer esse amor, não sofre nenhum perigo. Mesmo com um ser humano sendo tão malandro, tentando estragar coisas tão perfeitas, ele consegue deteriorar o temor, que é saudável, como vimos, e repito, faz muito bem, mas o excesso faz mal. Consegue deteriorar a esperança, fazendo-se um comerciante com Deus. Mas agora a caridade, nós não conseguimos deturpá-la quando se refere a Deus. Por isso, queridas almas, vamos então aos pés de Nosso Senhor no Santíssimo e peçamos esta virtude que supõe a fé e a esperança. Mas a fé os homens conseguem estragá-la, é a crise que nós vivemos. Mas a caridade, o amor de Deus é impossível de ser envenenado por qualquer um que for, seja demônios do inferno ou perversos homens desta terra. Então busquemos a Deus pela caridade, obviamente pela fé e pela esperança, e busquemos aumentar, não nos contentemos com não estar em pecado mortal. Isso é um princípio. Nós temos que buscar sermos santos, e aí é o segredo do amor a Deus. Com isso concluo. Nosso Senhor, vamos dar um exemplo meio de catecismo de criança, mas em todo caso é para a nossa instrução. Nosso Senhor determinou para cada um de nós a santidade. E o que é a santidade? É ser São João Bosco, Santo Curadaras, São Pedro, São Paulo. Isso é santidade, cada um do seu jeito, do jeito de Deus. Então, vamos considerar que esta altura é a santidade. Nós, que não somos santos,
e não nos esforçamos para ser porque achamos que só Deus, nosso Senhor, pensou em alguns, nos contentamos com um purgatóriozinho e tropeçamos entrar no céu e nós chegamos aqui. Aí, padre, estou salvo. Sim, graças a Deus. Mas o que Deus lhe criou para quê? Para chegar aqui. Que não estejam canonizados é uma coisa. Não dá para canonizar todos os santos. Mas nosso Senhor nos fez com uma capacidade de chegar à santidade. Santidade de fazer milagres, de caminhar sobre os mares, todas essas coisas. Porque Ele disse que em seu nome faríamos proezas, inclusive maiores do que as que Ele fez. E por que não fazemos? Porque nos contentamos com a medida de Deus, que é altíssima e acessível, nos contentamos com sempre a metade da medida, que é pouquíssimo. Aí é que se salva? Sim, se salva, mas Deus nos criou para sermos santos. E não é impossível, porque Deus não cria nada com uma finalidade cuja finalidade é impossível de se chegar. Aí quando vemos São João Bosco, ele chegou aonde? Na altura que Deus quis que ele chegasse, por isso ele é São João Bosco. Ou vemos Santa Filomena, ela chegou à altura que Deus criou para que ela chegara. E quando vemos, não sei, fulano Beltrano no paraíso se salvou, bendito seja Deus, mas à medida que Deus quer da santidade em sua plenitude não foi alcançada porque nós não buscamos alcançá-la. E como se alcança? Amando a Deus com este amor incondicional, total, e não medindo nada a renunciar quando se trata de algo que se opõe a este amor. Por isso, a santidade, segundo Deus, é alcançada por poucos, porque se contentam com esperança de mercadores, e aí começam a negociar com Deus. Senhor, eu renuncio isso, essas coisas não, vão pensar de e aí, com muita sorte, tropeçamos no purgatório e caímos no paraíso. E aquela medida excelente de glória reluzente, preparada para a nossa alma, não alcançamos porque não trabalhamos no amor a Deus, nosso Senhor. Então, queridas almas, em tempos de apostasia, se espera o quê? Heroísmo. Assim como em tempos de guerra, precisamos de valentes. Não é uma guerra intelectual, é uma guerra espiritual. E quem é o espírito medíocre? O diabo. E mesmo estando em pecado, muitos dos conselhos maléficos desse espírito medíocre, nós acabamos concordando. Não preciso fazer tantas coisas, não preciso ser tão piedoso, não preciso rezar tanto, não preciso me vestir como uma beata. Pois então, estes conselhos do mundo e do infeliz vão atrofiar a nossa capacidade de chegar à altura da santidade que Deus quer e que nós podemos chegar. Então, queridas almas, amemos a Deus. No tempo que o ódio a Deus impera, vamos ao Sagrado Coração de Jesus e peçamos a Nosso Senhor a graça de amá-lo como ele deve ser amado e assim alcançar a santidade que ele conquistou na cruz para que possamos chegar até lá. Que a Santíssima Virgem Nossa Senhora nos alcance essa graça e os santos que passaram pelos caminhos que temos que passar intercedam por nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.